De volta ao vivo, aqui no QVP, tendo aqui no estúdio a presença do prefeito de Salvador, Arcênio Neto. Como vai, prefeito? Tudo bem? Tudo bom, Casemiro? Bom dia. Bom dia. Tudo Enorme em paz? satisfação estar aqui. Daqui a pouco eu converso com o senhor. Aliás, essa reportagem eu chamo depois, porque é um dos problemas da cidade. Eu queria começar inicialmente perguntando ao senhor o seguinte: são mais de 6 meses já de administração. Como é que o senhor avalia esse tempo todo, da maneira que o senhor encontrou a cidade até hoje? O que foi feito até hoje, o que o senhor pretende fazer, o que deixou de ser feito? Eu critico muito, eu sou um cara transparente, o senhor me conhece há muito tempo, eu falo sempre aqui no programa, não é porque o senhor está aqui que eu não vou falar, a questão dos buracos. Foi uma promessa feita durante a sua campanha, eu até falo sempre, o senhor e outros candidatos estiveram aqui conversando comigo, falaram, não, eu vou tapar os buracos em 100 dias, mas infelizmente a cidade continua esburacada, que é um dos problemas. Que avaliação o senhor faz desse período de trabalho do senhor até agora? Ó, Casemiro, desde o ano passado, eu dizia claramente que a primeira tarefa do prefeito seria arrumar casa, colocar as coisas em ordem, ajustar a administração e viabilizar recursos para Salvador. Nós recebemos um município com mais de 3 bilhões de reais de dívidas. Recebemos um município com um orçamento completamente desequilibrado, o que nos obrigou a ter uma política severa de contenção de despesas e, é claro, também atuar para aumentar as receitas de Salvador. Nós aprovamos uma reforma tributária importantíssima ainda no final do primeiro semestre, que terá impacto na cidade de Salvador a partir do ano que vem. A reforma tributária não traz dinheiro ainda esse ano para Salvador. Salvador hoje ostenta a pior posição de todas as capitais do Brasil em termos de arrecadação per capita. Nós vamos mudar essa realidade. A partir do ano que vem, Salvador vai ter muito mais recurso para garantir os serviços públicos e para fazer os investimentos que a cidade precisa. Você toca num problema, que é a questão do buraco, que me deixa muito aflito também, porque lhe confesso que mais do que a cobrança da população, eu mesmo me cobro todo dia. Eu estou na rua, tenho governado nos bairros, conversando com as pessoas e tenho visto a situação, por exemplo, dos buracos na cidade. O que acontece? Do dia 16 de abril até hoje, chove todos os dias em Salvador. Todo santo dia está chovendo em Salvador. E com as chuvas, nós não temos como fazer as intervenções de tapa-buraco. Eu tenho 25 equipes prontas, preparadas, algumas delas, inclusive, na rua, atuando, mas qualquer chuvinha que dá, a gente tem que suspender o serviço para não jogar dinheiro fora. Às vezes as pessoas não entendem isso. As pessoas querem que tape o buraco, mas com chuva não tem como tapar o buraco. Então, a gente tem recursos, somente esse ano, mesmo com todas as dificuldades orçamentárias do município, eu estou garantindo 70 milhões de reais entre tapa-buraco e recuperação através do recapeamento asfáltico. Eu tenho certeza que até o fim do ano, quando tiver estiagem, quando São Pedro, se Deus quiser, nos der um tempinho na chuva, a gente vai ter condições de recuperar a cidade, recuperar o seu asfalto, que estava vencido, completamente vencido. Herança de João Henrique também, é isso? É claro. Veja, na verdade, você tem um acúmulo ao longo dos últimos anos da falta de investimento em infraestrutura da cidade. E esse acúmulo da falta de investimento, da falta de conservação, acaba gerando tudo isso. Uma coisa importante as pessoas entenderem. Quando a gente vê um buraco na rua, a gente acha que aquele problema surgiu do nada. Na verdade, o buraco, ele é o último ponto de uma cadeia de coisas que não aconteceram e que contribuíram para o buraco estar ali, como a falta de médico em posto de saúde, a falta de professor na escola. Tudo isso a gente está enfrentando, vai organizar a cidade, eu estou absolutamente confiante do trabalho que nós estamos fazendo. Claro, temos apenas 6 meses de governo, e esse momento é um momento difícil, de arrumação da casa, de viabilizar recursos e de criar as condições para efetivamente recuperar Salvador. O buraco é um dos causadores também de engarrafamentos, claro que não é só isso, mas também ajuda, né? Ajuda é um termo até ruim, prejudica, né? Prejudica, muito. Porque engarrafamento é problema, né? E o senhor lançou um plano de mudanças até Salvador, com relação às ruas que seriam mudadas, a Rua Chile seria mão única. O que está faltando para entrar em ação esse plano? Bom, nós tivemos um mês de junho complicadíssimo na cidade, por conta da Copa das Confederações, das chuvas e de toda a consequência que aconteceu em Salvador. Veja, por exemplo, a estrada velha do aeroporto, nós tivemos que interditar por conta de um deslizamento de terra. A Avenida Contorno ficou interditada por um período por conta de um deslizamento de terra.
Aí vem o buraco lá da BR, que não tem nada a ver com Salvador, mas acaba tendo consequência direta na cidade, exatamente porque é o principal acesso à nossa capital. Bom, nesse esforço nosso de melhorar a mobilidade, de melhorar as soluções de trânsito, nós traçamos um plano com a Trans Salvador de ações imediatas, ações emergenciais, que começam a ser adotadas já a partir da próxima semana. Uma delas, você citou, a Rua Chile. Dia 28 de julho, a gente já muda o curso da Rua Chile. Na semana que vem, a gente já faz a intervenção na Tancredo Neves, tá certo? Naquela ligação Tancredo Neves, Magalhães Neto, né, Sara Kubitschek, para garantir melhor fluidez do tráfego naquela região. O nosso cronograma, Casemiro, ele começa agora, na última semana de julho, e se estende até a última semana de setembro, sendo que de todas as medidas anunciadas, a mais importante, e que eu tenho certeza terá grande impacto de fluidez no trânsito de Salvador, é o decreto que eu assinei de carga e descarga. Nós estamos limitando, restringindo a possibilidade de caminhões, principalmente caminhões, transitarem por determinadas vias da cidade de Salvador em certos horários do dia. Eu tenho certeza que essa limitação para a carga e a descarga vai acabar tendo um impacto imediato na fluidez do trânsito em Salvador. Então, essas ações estão planejadas, começam a ser implantadas já a partir da semana que vem e se estendem até o fim de setembro, quando então a gente encerra esse primeiro ciclo de intervenções emergenciais no trânsito de Salvador. Agora, realmente, prefeito, esse problema da carga e descarga, ele é gravíssimo. E eu quero saber o seguinte, vai ter realmente a fiscalização para proibir isso? Porque leis foram descumpridas anteriormente com relação ao horário de carga e descarga e o pessoal fez o que bem quis em vários pontos da cidade, provocando ainda mais engarrafamento, mais transtornos. O senhor tem pessoal suficiente para efetuar essa fiscalização, por exemplo? Nós estamos agora criando as condições para que a Trans Salvador possa efetivamente fazer essa fiscalização. Ontem me reuni com o doutor Fabrício e com o secretário Aleluia e definimos um plano para a Trans Salvador que, inclusive, vai gerar um processo de licitação pública na ordem de 15 milhões de reais. Nós vamos, com isso, reativar todo o sistema de fiscalização eletrônica da cidade e vamos trazer para Salvador uma novidade, que é a multa eletrônica. Hoje, o agente de trânsito ele tem que fazer aquela multa manual. Nós já temos sistemas modernos para multar de maneira eletrônica, que você dá velocidade. Então, nesse processo de carga e descarga, a gente vai sinalizar a cidade e nós vamos posicionar os agentes da Trans Salvador de maneira que aqueles que estejam descumprindo, eles serão rigorosamente punidos. Algumas medidas nós já começamos a tomar. Veja, por exemplo, a proibição de estacionamento na orla, a proibição de estacionamento na Avenida 7, numa das vias, a proibição de estacionamento no comércio, e a gente tem sido rigoroso, reboca o carro, multa o proprietário do carro, porque tem que ser dessa forma. E vai ser assim para garantir o cumprimento do decreto de carga e descarga. O senhor falou em estacionamento, eu sei que o senhor está com a força-tarefa com o governo do Estado, com Jacques Wagner, com relação a estacionamentos particulares que estão cobrando uma fortuna. E eu vou dar um exemplo, eu fui outro dia no Hospital Espanhol fazer um exame, e lá a primeira hora custa R$ 5,00. A partir, se você passa de hora, você paga mais R$ 7,00. Eu fiquei 1 hora e 5 minutos, paguei R$ 12,00, ou seja, paguei 5 por 1 hora, mais 7 por 5 minutos. Não está na hora de jogar duro com esse pessoal, não? Tá. Não é só o Espanhol, não. Eu mostrei aqui o Pelourinho. É o Pelourinho. Se paga R$50 para ficar 4 horas. A gente agiu fortemente no Pelourinho, né? O estacionamento estava cobrando R$12, né, a hora, um absurdo. Nós então partimos para cima, interditamos, a SUCOM foi lá, interditou o estacionamento junto com a Secretaria de Ordem Pública e assim será. Nós estamos fiscalizando todo tipo de cobrança abusiva. Eu acho que Salvador, inclusive, precisa de mais alternativas de estacionamentos privados. E a Prefeitura quer estimular isso. Porque, na medida que você tira o carro da rua, proíbe o motorista de estacionar no lugar proibido, é claro que você tem que oferecer alternativa. Agora, com preços que sejam razoáveis, com preços que possam encaixar no bolso da população e não coisas abusivas como aconteceram no Pelourinho e que nós agimos de maneira enérgica, inclusive fechando o estacionamento que estava cobrando esse valor absurdo. Nesse primeiro semestre de governo, o senhor, claro, tem avaliado o trabalho das suas pastas. Algumas são mais complicadas, até pelo próprio setor, a exemplo da saúde e educação pública, que são sempre passíveis de problemas complicados, não só aqui em Salvador, mas em outras cidades, outras capitais brasileiras também.
O senhor já pensa, eu acho que você vai dizer que não, mas eu vou perguntar de qualquer maneira, em fazer uma reforma do secretariado, assim, esse está dando certo, esse não está dando certo? Ó, Casemiro, eu sou uma Porque pessoa... muitos secretários seus são criticados, você sabe disso. Inclusive aqui no Twitter, eu estou recebendo algumas pessoas criticando, por exemplo, vou falar porque o programa é do povo, quem faz o programa é o povo também, não é à toa que o nome é Que Vem o Povo. Até quando você vai manter, está aqui, ó, o secretário João Carlos Bacelar na Secretaria de Educação Municipal? Bom, vamos lá. Eu tenho acompanhado rigorosamente o desempenho de cada secretário. Nesses 6 primeiros meses, nós fizemos um trabalho que Salvador daqui a pouco vai conhecer, de planejamento estratégico do nosso governo. Esse trabalho vai ser amplamente divulgado, vai ser dado publicidade. E o cidadão vai poder acompanhar cada um dos projetos, cada uma das iniciativas da Prefeitura, com prazo para cumprimento desses projetos e, portanto, para levar o benefício direto à pessoa. Bom, poucos governos eu conheço têm esse compromisso de traçar um plano, de saber aonde quer chegar e, sobretudo, quando vai chegar. E cada secretário, Casemiro, cada dirigente de órgão, vai agora, no segundo semestre, nesse momento que nós vamos divulgar o planejamento estratégico, assinar um contrato de gestão com a Prefeitura. E cada secretário vai ter que cumprir as suas metas. E a população vai acompanhar tudo, de maneira transparente, vai estar na internet, vai ser divulgado amplamente. O secretário que não cumprir a sua meta, tchau, nós não temos compromisso. Olho da rua. Quem trabalha comigo sabe, eu aposto, dou autonomia, delego, não é? Confio no trabalho, mas quem não dá resultado, um abraço, não deu certo, eu não tenho compromisso com ninguém, nem com o partido político, nem com ninguém, só com o melhor para a cidade. A população, então, pode derrubar o secretário que ela não gostar disso? Claro que sim. Na verdade, a população vai poder acompanhar o desempenho do governo, de cada uma dessas metas estabelecidas pela Prefeitura, e o secretário que não estiver cumprindo a meta, automaticamente está fora. Falando em metas, secretários, política, as relações sua com Wagner estão boas ainda, cordiais, na base da cordialidade, sucessão estadual se aproximando, o senhor bem pontuado, despontando na pesquisa como já negou provável candidato ao governo do Estado, o senhor disse que não vai ser candidato, não claro que o seu apoio é valiosíssimo, né? E a sucessão chegando, os partidos começam a se divergir de qualquer maneira, né? Essa relação boa continua até o ano que vem? Olha, eu estou evitando falar de política, a cidade tem muitos problemas, eu tenho que me dedicar fundamentalmente a governar Salvador, administrar a nossa cidade. Infelizmente, no Brasil, a gente tem eleição de 2 em 2 anos. Então, depois que o sujeito se elege, logo em seguida já tem outra eleição. Não há nenhuma hipótese de eu deixar a prefeitura, até porque os grandes projetos que eu tenho para Salvador, eles vão estar maturados e vão ter repercussão na cidade nos anos de 2015 e 2016. Eu sempre disse que não esperassem de mim medidas populistas, jogar para a plateia. Isso não é comigo. Eu não tomo uma medida fácil, eu tomo uma medida necessária. Eu sei o que Salvador precisa e nós vamos entregar isso à nossa cidade. E isso só vai acontecer ao longo de 4 anos. Não são 6 meses, não são 100 dias, são 4 anos. Então, nesse momento, eu tenho evitado de tratar de política, não tenho nem tempo. Mas eu falo assim, por exemplo, eu falo assim... Para estar conversando com deputado, eu estou muito focado. Minha relação com Wagner, eu não vou fugir disso, não. Não, eu sei. Minha relação com Wagner é uma relação pela cidade. Ele é o governador. O governador é governador de todos os soteropolitanos. O prefeito é prefeito de todos os soteropolitanos. Eu não sou prefeito apenas de quem votou em mim, de quem me elegeu. Eu sou prefeito de toda a cidade. E eu sei que, para o município ir bem, é preciso que o prefeito tenha uma boa relação com o governador, tenha uma boa relação com a presidente da República, e eu tenho procurado construir esses caminhos. Nós vamos buscar, por exemplo, recursos com a União. Eu estou encaminhando à Câmara, inclusive vou dar aqui em primeira mão essa notícia, estou encaminhando à Câmara de Vereadores de Salvador hoje um pedido para formular um empréstimo junto ao Desembahia, e esse empréstimo vai ser da ordem de 50 milhões de reais. E nós vamos colocar esses 50 milhões de reais em asfalto para a cidade. Todo mundo está vendo, a cidade precisa recuperar a sua malha asfáltica. Muito. Então, eu tenho que conversar com o governador e pedir o apoio dele para que o Desembahia realmente libere esse recurso. Eu preciso ir a Brasília para aprovar no Conselho Monetário Nacional essa operação de crédito. E assim tem sido. A minha pauta é a pauta da cidade. O que for feito de bom pelo governador e pela presidente, eu vou aplaudir. Quando eu perceber que é preciso cobrar,
que as coisas não estão caminhando bem, eu também vou cobrar. Agora, numa relação civilizada e numa relação que pense na cidade, nesse momento eu não estou fazendo Trabalho, política, é isso a parte. Por exemplo, não existe a possibilidade... Vamos falar da sucessão, porque já está todo mundo comentando sucessão. Alguns candidatos estão aí, ninguém é menino, em política ninguém é bobo, não é menino, o senhor mesmo não é menino, está onde está, porque é político, né? Então, por exemplo, tem candidatos aí, o senhor já falou que não é candidato, Gedel Vieira Lima já está aí na praça, né? Paulo Souto não tem se pronunciado muito. Do lado do Wagner tem 4 candidatos, Walter Pinheiro, Rui Costa... o próprio Luiz Caetano, enfim, vários candidatos. A possibilidade de apoiar algum candidato de Wagner descartada da sua parte, é isso? O Casemiro, nesse momento, eu acho que o político que tem juízo está muito mais preocupado em ouvir a população, em entender o clamor das ruas, do que em falar. A gente viveu agora um momento no Brasil de manifestações, de mobilização social, de vitalidade democrática, que eu lhe confesso, tá certo? Minha geração não tinha vivido isso de maneira tão intensa como vivemos agora, o que eu acho que revitaliza a democracia. E nesse momento, é momento do político ouvir, não do político falar. E no meu caso, é de ouvir o que vem de recado das ruas e de governar a cidade de Salvador. Jamais de estar tratando de política, porque não é, neste momento, uma prioridade da minha agenda. Então chega, não vou insistir mais. Já foi. Só para encerrar rapidinho, porque está tendo. Wagner disse que proposta de reduzir ministérios é de direita. São 39 ministérios e o Henrique Alves, que é presidente da Câmara Federal, propõe o corte de 14 ministérios. O senhor acha que tem ministério demais ou não? Acho que tem ministério demais. Nesse aspecto, eu discordo do governador. Eu acho que o Brasil não precisa de 39 ministérios. Aqui em Salvador, por exemplo, nós só temos 12 secretarias. É a capital do Brasil com o menor número de secretarias, é Salvador. Qual é a minha tese? É gastar menos com o governo e gastar mais com o cidadão. No caso da nossa cidade, gastar menos com a prefeitura e gastar mais com o povo e com a cidade. Eu acho que o Brasil tem muito ministério, podia tranquilamente ter uns 10 ministérios a menos, estariam melhor organizados, a gente gastaria menos com a máquina pública, que é inchada, é gigante, e faria sobrar mais recursos para atender a tantas demandas da população. Obrigado pela entrevista. Obrigado, tá querido. Bom? Grande abraço. Obrigado e vamos melhorar a cidade, hein? Cada vez mais. certeza. Conte comigo aí, qualquer coisa, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço. Problema agora é pirataria.